Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 25 a 40. Coríntios 7, 25 a 40. Paulo termina nesta sessão suas considerações sobre certas dúvidas que a igreja de Corinto tinha com respeito ao casamento. E nós estamos na última parte dessas considerações. Domingo que vem nós vamos ver as dúvidas que a igreja tinha em respeito à comida sacrificada a ídolos, ou como que a igreja lida com a cultura que lhe cerca. Como que a igreja lida com a cultura que lhe cerca. Mas 1 Coríntios 25 a 40 do capítulo 7 diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desentidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se case ou que a dê em casamento, dependendo da tradução. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez clamamos a direção para que nós não percamos as bênçãos desse texto. Por mais que nós vamos notar as peculiaridades que esse texto demanda por causa do contexto da época,
mas aquilo que nos atinge hoje e agora, que nós sejamos sensíveis e submissos à Tua direção. Ajude-nos com que em qualquer área da nossa vida nós possamos mostrar que o Senhor é relevante e importante para nós. Rogo a Tua graça, rogo que o Teu Espírito me conduza na exploração de tal maneira que não haja dúvida e que seja proveitoso aos corações, principalmente fiel ao que temos lido até aqui. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo prossegue nas suas considerações acerca do casamento. Capítulo 7 todo, e nós já temos enfatizado muito que é o momento de transição da carta. Capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo ele lida com diversos problemas de relacionamentos, de pecados, de disputa, de contenda na igreja. Ele começa a colocar os pingos nos is, convocar a igreja para um caminhar de obediência, de dedicação, de santidade. Quando chega no capítulo 7, até o final da carta, são vários temas que a igreja tem dúvida. E ela mandou uma carta para o apóstolo Paulo, querendo saber qual seria a melhor maneira deles procederem, deles agirem, deles reagirem, deles tomarem decisões à luz da vontade do Senhor. E o primeiro assunto que a igreja tinha uma certa dificuldade ou dúvida, e em certo ponto nós notamos no início do capítulo até um conceito errado, uma visão errada é sobre o casamento. Então o capítulo 7 começa Paulo falando princípios gerais para o casamento. E a primeira dúvida que ele trata é o seguinte: é lícito casais crentes, ambos os crentes, se divorciarem? E ele diz, não. Casal crente não deve se divorciar, eles não devem se separar, e que se porventura o coração for duro o suficiente para que eles se apartem, que não se casem, fiquem solteiros para que possam se reconciliar com o cônjuge. Depois ele trata de casados que têm melhor dizendo, isso não é a primeira parte. A primeira parte ele traz princípios gerais, sobre o celibato, o problema do celibato dentro de uma configuração de casamento, onde os casais ali queriam exercer o celibato sendo casado, e Paulo diz, olha, o esposo não negue para a esposa o que lhe é direito, a esposa não negue para o esposo o que lhe é direito, não se privem, porque senão Satanás vai fazer a festa no casamento de vocês. E depois ele termina falando sobre aqueles que conseguem dominar a si mesmos e podem viver o celibato. O segundo ponto, a segunda parte é sobre a estabilidade da família. Então entra isso que já foi falado até agora. É lícito casais crentes se divorciarem? Não. E ele puxa o seu argumento do Senhor Jesus. E ele fala no verso 20, no verso 10, ora aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Então não é uma opinião de Paulo aqui, é um mandamento do Senhor. E de onde vem esse mandamento? Mateus 19. Então toda aquela instrução de Mateus 19, do 1 até o 13, Paulo diz que ele resume tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou nessa frase. Ora, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, não abandone, não saia de casa. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Isto é uma ordem. Isso é uma ordem. Depois ele trata uma segunda configuração de casamento que existia na igreja de Corinto, que é o seguinte: e se houver um casal misto? Um crente casado com um incrédulo, mas a ideia é que deste casal, ou desse casal de incrédulo, um deles venha se converter. Ele deve se separar da parte incrédula? Porque ele é casado com o incrédulo, ele veio a conhecer Cristo, mas o esposo ou a esposa permanece incrédulo. Ele deve abandonar a pessoa ali porque ele se converteu e talvez essa união possa parecer julgo desigual? E Paulo diz que não. Nesse caso, nessa configuração, não é para que se separe, e que se houver a separação, que isso parta do incrédulo e não do crente, porque o crente está debaixo da ordenança do Senhor. Ordeno não eu, mas o Senhor, que não se aparte. E por último, ele vai falar sobre princípios gerais, que cada um permaneça na vocação em que foi chamado, ou seja, como que o Evangelho te encontrou, permaneça nessa situação.
Hoje, dentro dessa última etapa, Paulo ele tem conselho para os solteiros. Não para quem quer a ideia do celibato, mas para quem está considerando a ideia do casamento. Então ele vai trazer conselho para solteiros, se eles devem se casar ou não. Ele vai aconselhar os pais de filhos que estão considerando o casamento, o que os pais devem analisar. E por último ele fala para viúvas e os viúvos, se eles devem contrair novas núpcias ou não. Então vamos, primeiramente, Paulo se volta para os solteiros. Do verso 25 até o 35 é o primeiro grupo. É a primeira direção que Paulo dá. Conselho para os não casados. Devem eles casarem ou permanecerem solteiros? Lembra? Paulo está respondendo dúvidas específicas da igreja. O que nós temos nesse texto é a tentativa de ouvir a conversa de alguém que está falando com outra pessoa no telefone. Você está do lado de alguém falando com a pessoa no telefone e pelas respostas que essa pessoa dá, você tem uma ideia do que é o assunto, mas você não tem uma visão plena do que o outro lado está dizendo. Mas o que nós podemos tatear e ver aqui é que Paulo ele tem conselhos para pessoas solteiras, para os pais de pessoas solteiras e depois para as viúvas. Vamos ver a natureza dessa instrução. No verso 25, Paulo diz assim, com respeito às virgens, e aqui literalmente não é virgem no genérico, como se estivesse pensando nos homens virgens, mas é para as moças da igreja. Então, alguém escreveu para Paulo pensando, e nós temos moças aqui na igreja, o que nós vamos fazer com elas? É importante que elas se casem. Lembra que a igreja estava alimentando um pensamento errado sobre a ideia do sexo, sobre a ideia do celibato, e isso estava atingindo várias áreas da igreja. E Paulo está aqui colocando os pingos nos is e dando a direção correta. E uma das coisas que a igreja tinha dúvida é, e estas moças que estão aqui? O que nós vamos fazer com elas? Vamos dar a casamento? Vamos incentivá-las que elas casem? O que o senhor acha, Paulo? E Paulo diz, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Então a primeira coisa da natureza dos conselhos que Paulo vai dar é o seguinte, esse assunto que vocês estão me trazendo, o Senhor Jesus não escreveu, não deixou nenhuma normatização clara. Ele normatizou o casamento. Ele deixou claro o que é o casamento. Mas sobre esses meandros, essas nuances, esses pormenores, o Senhor Jesus não nos escreveu nada. Mas o que ele vai proferir é uma opinião dele. E é aqui onde muitos, querendo fazer com que sua vontade sobressaia a vontade de Deus, começam a desqualificar os textos bíblicos, onde Paulo diz, dou minha opinião. Está vendo? Isso é a opinião de Paulo. E, portanto, não deve ser levado a sério. Por quê? Porque não veio do Senhor Jesus. Mas nós temos a posição de que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para a correção, repreensão e educação na justiça, a fim de que todo homem seja por Deus instruído e bem habilitado para toda boa obra. E Pedro vai falar na sua segunda epístola, no capítulo 1, que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação humana, mas homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo tem aqui é a promessa de Cristo em João 16, que quando o Consolador vier, ele vos direcionará a toda a verdade e falará da minha parte. Falará da minha parte. Então, nós, como igreja, entendemos que por mais que isso tenha sido uma opinião de Paulo por uma questão específica, nós não deixamos de ver que o Espírito Santo o direcionou na resposta. Nós não vamos desconsiderar a resposta de Paulo, porque ele diz, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Então ele deixa claro que a natureza da sua instrução não é algo vindo do Senhor, ele vai dar a opinião dele, mas Paulo alinha a sua opinião sobre o assunto com a consideração que o Senhor manifestou a ele, que é o quê? Ele vai dizer o seguinte, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por mais que Jesus não tenha deixado uma direção clara,
nesse assunto, eu estou fazendo como um servo que quer ser fiel a Deus. Então o que eu vou falar para vocês, no final, é como um servo fiel aconselharia outro servo que quer ser fiel ao Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: dou minha opinião, não frivolamente, ou como um homem sábio deste mundo, mas com toda a fidelidade e sinceridade de alguém que pela graça de Deus foi alcançado para a salvação e apostolado. Então Paulo começa a discorrer e a exemplificar e a explanar a sua posição sobre a dúvida da igreja, dando esse parecer: olha, vocês não vão achar o Senhor Jesus falando algo, o que eu vou falar com o maior temor e máxima expressão de fidelidade diante do Senhor. A segunda questão é o conteúdo da instrução de Paulo. E dentro desse conteúdo, que vai do verso 26 ao verso 35, nós devemos considerar e atentar para a situação especial que a igreja de Corinto experimentava naquele momento. Então, uma das coisas é o seguinte, e aqui é onde fazer hermenêutica deve ser pautada com muita seriedade. Não é simplesmente você ler, eu acho que está dizendo isso. A primeira coisa que nós vamos notar no texto é, a igreja faz uma pergunta para Paulo, e Paulo responde essa dúvida da igreja, levando em conta o contexto e o tempo que a igreja estava experimentando. Nós temos 3 indicadores aqui que Paulo faz lembrança à igreja que eles deveriam levar em conta na hora de tomar a decisão, o solteiro, se ele quereria casar ou não. Eles estavam, e a primeira situação que Paulo levanta aqui no verso 25, no verso 26, é o seguinte: eles estavam numa angustiosa situação. Olha o verso 26. Considero por causa da angustiosa situação presente. Nós não temos ideia, nem historicamente, pesquisando em enciclopédias e em comentários de contexto cultural, qual seria a situação que a igreja de Corinto estava experimentando para Paulo dar essa resposta. É algo que Paulo fala para a igreja, e quando a igreja leu isso, eles iriam saber do que Paulo estava falando. Havia uma situação envolvendo a cidade de Corinto, que estava para causar muita angústia em todos os cidadãos ali. E Paulo estava falando o seguinte: olha, levando em conta isso que está para acontecer, eu acho que não seria bom um solteiro casar. Talvez, se nós trouxéssemos para hoje situações de angustiosa situação presente, como você aconselharia um jovem e uma jovem vivendo debaixo do domínio do Estado Islâmico, numa cidade que está vivendo um contexto de guerra? Aqueles que estão em Damasco, em Alepo, na Palestina, como que você aconselharia alguém que está, vamos pegar assim, os que estão ali na Flórida, o furacão Irma passando, mas sabendo que algo está para vir de uma maneira grande e que causaria grande dificuldade, você aconselharia pessoas a assumirem o casamento diante de um contexto de iminente perigo? Eu estou tentando ilustrar o que Paulo estava tentando dizer aqui. Paulo sabia que a igreja estava para enfrentar uma situação de grande angústia, e não de pouca angústia. Nós não temos o conteúdo. Paulo sabia que isso iria afetar a igreja também, não somente a cidade. E ele diz: considerando a angustiosa situação presente, considero ser bom para o homem permanecer assim como está. Não mude a situação. Se você está solteiro, não vai procurar casar. Se você está casado, não procure se separar. Uma segunda indicação que ele traz é o seguinte, no verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Ele fala de uma situação de angústia e ele fala que o tempo está curto para que isso aconteça. Ele fala: leve em conta isso. A situação de vocês presente é de grande angústia. O tempo continua pior, e aqui não adianta, não é o pensamento sobre a iminente volta de Cristo, não é isso que o contexto está apontando. Porque a volta de Cristo não será angustiosa para a igreja.
Então é um contexto social político que estava cercando a igreja, o tempo estava funilando e Paulo, olha, leve em conta isso. Que tempo vocês terão para aproveitar? Se vocês se casarem. E quando isso vier sobre vocês? E uma terceira questão. Assim os conselhos verso 28, acabei indo para o verso 29. O verso 29 trata que o tempo se abrevia, mas no verso 28 ele diz assim: se estas pessoas se casarem debaixo daquela angustiosa situação presente, eles sofrerão angústias na carne. Então, o contexto que Paulo pinta é o seguinte: olha, a perspectiva social de vocês não é boa. O que vocês estão para experimentar afetará a igreja, afetará a família, afetará a sociedade, e eu considero que por causa desse cenário, não seria prudente um solteiro casar-se agora. Fique como está. Porque se você casar, ele vai dizer o seguinte: devido à iminência do tal perigo, ele aconselha que estes ficassem da maneira como estavam, mas que se alguém desejasse casar, esse não estaria pecando, indo contra o conselho de Paulo. Ele vai falar no verso 29, verso 28, mas se te casares, com isso não pecas. Não é um mandamento de Paulo aqui, é uma opinião, é uma consideração. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupá-los. Ainda que optassem pelo casamento, não estariam pecando ou indo contra o conselho de Paulo. Todavia, tais pessoas estariam se colocando em uma situação dificultosa quando o tempo da angústia chegasse. O verso 29 até o verso 31, por causa da situação, um outro conselho que Paulo dá é o seguinte, vamos ver verso 29 a 31, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também que os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que Paulo quer dizer aqui? Que os santos mantivessem sua perspectiva e contentamento no que é eterno, ao invés do passageiro. Ele está dando o conselho seguinte: olha, toda essa situação vai passar. O mundo vai passar, mas que a perspectiva, o contentamento, o desejo de vocês seja naquilo que é eterno. Então viva como se o eterno já tivesse chegado. Como se vocês não fossem casados, como se vocês não chorassem, não se alegrassem e não usassem das coisas desse mundo. Não coloquem a esperança, o peso, a satisfação de vocês nestas coisas que passam. E a última questão da consideração de Paulo é: por causa dessa angustiosa situação presente, o desejo de Paulo para com eles é que eles estivessem livres de preocupações. Verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Então, solteiro, se você desejar casar, ainda que não é um pecado e contra a minha sugestão, mas diante de toda essa configuração, eu gostaria que você ficasse livre de preocupação. Eu gostaria que você não ficasse atribulado. E uma outra questão que Paulo levanta aqui é que ele gostaria de dar instruções que facilitassem que pessoas se consagrassem mais desimpedidamente ao Senhor. Olha o verso 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente porque é procoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então o conselho de Paulo gira nessa perspectiva para solteiros que estão pleiteando o casamento, mas a situação social, a situação na qual eles se encontram, não seria propícia para desfrutar um casamento sem preocupação. Então, o que Paulo não está dizendo aqui? Ele não está dizendo que você não deva casar.
Também ele não está dizendo que você deve seguir impreterivelmente uma vida de solteiro. O que Paulo está dizendo aqui, o que nós vamos tentar aplicar é o seguinte: como que estas palavras podem nos ajudar hoje? O Brasil está vivendo uma angustiosa situação presente? Sim. Sim. Está fácil para você conseguir permanecer no emprego? Não. Está fácil para você conseguir uma casa para morar, sustentando por si só? Não. Significa que se você pleitear o casamento dentro dessa configuração, você estaria pecando? Não. Mas que você vai sofrer angústias na carne, você vai. Você vai. Se Paulo estivesse no Brasil hoje, vendo nossa situação econômica, se Paulo estivesse no Rio de Janeiro hoje, vendo a nossa situação de segurança urbana, o que Paulo aconselharia? O que Paulo aconselharia? É dentro desse contexto que eu quero que os irmãos pensem. Não é pecado casar, mas Paulo está apelando para que os solteiros tomem uma decisão com sabedoria, levando em conta tudo o que lhes cerca, se é propício. Ele não está dizendo não case nunca, ele está dizendo o momento não é propício. O momento não é propício. Então, quantas vezes eu tive que aconselhar jovens que estavam pleiteando o casamento, e não estou falando da nossa igreja, de outras igrejas. E uma das coisas que eu notava é: jovem, para o rapaz, você tem um trabalho? Tem. Com esse trabalho você vai poder sustentar uma casa e a sua família? Não. Você vai ter que morar na casa dos seus pais? Provavelmente. Então não case. Não estou dizendo que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Eu estou dizendo, não case. Primeiro porque o mandamento bíblico é: deixe o homem pai e mãe e una-se a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. E a segunda questão é que se você não pode ser esse homem que deixa pai e mãe para cuidar da sua mulher, você não está apto para casar ainda. Ainda que não compartilhamos totalmente das circunstâncias da época em que as perguntas foram feitas pelo apóstolo, podemos notar algumas coisas para o nosso dia. Tem duas coisas básicas aqui que nós podemos extrair desse primeiro tratamento de Paulo para com esta dúvida da igreja. Em nossas decisões, devemos levar primeiramente em conta o que temos de maneira clara da parte do Senhor. Toda decisão que nós tomarmos, nós devemos levar em conta o que Deus já falou de maneira aberta sobre esse assunto e as decisões que eu vou tomar em relação a esse assunto. Ele começa dizendo, ordeno, no verso 10 pelo menos, ordeno não eu, mas o Senhor. E aqui no verso 25 ele vai dizer, olha, eu não tenho mandamento do Senhor. Mas ele parte primeiramente isso. A primeira coisa que Paulo diz é, aonde o Senhor tem uma palavra sobre isso? Que as nossas decisões, se nós não quisermos sofrer dano, nós devemos levar em conta primeiramente isso. O que Deus tem a dizer? Ele já deixou uma revelação clara e já se manifestou de maneira líquida sobre isso nas Escrituras? E a segunda questão que nós devemos levar em conta, de acordo com o contexto, é o seguinte: quando não houver uma clara direção em um determinado assunto, nos apeguemos como norte para as decisões o que de nós é esperado e como nossas decisões podem afetar o curso da nossa vida cristã. O que eu quero dizer com isso? Paulo diz, não tenho mandamento do Senhor. Mas no final ele vai fechar com algo que não é dúvida para qualquer cristão, que deve ser a atitude de qualquer cristão, que é o quê? Consagrar-se ao Senhor. Você tem dúvida que o cristão tem que se consagrar a Deus? Não. Mas quando nós não temos uma especificação clara em determinadas áreas, isso é o nosso norte. A decisão que eu vou tomar vai afetar a minha consagração a Deus? A escolha que eu vou fazer em qualquer área, não só no casamento, em qualquer área da nossa vida, vai prejudicar ou me consagrar ao Senhor? Se sim, não tome a decisão. Não tome a decisão. Porque a sua decisão naquele ponto não pode ser mais importante a um mandamento claro, já explícito de Deus, sobre como deve ser a vida de todo cristão, de consagração a Deus.
Tanto que ele fala, no verso 32 em diante, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Então você que não é casado, você tem uma vida de consagração a Deus. E o casado também. O casado se consagra a Deus, vivendo o casamento da maneira que Deus quer. O homem sendo um bom representante de Cristo e a mulher uma boa representante da igreja. Efésios 5, 22 e diante. Mas a ideia aqui é, todos têm que viver consagrados para Deus. Se você está solteiro, não é que você não tem, como que eu posso dizer, responsabilidades. Pelo contrário, eu creio que de você vai ser cobrado mais ainda, porque você não tem outras responsabilidades para ficar dividido. E você pode, diferente de um casado, se dedicar com muito mais empenho ao Senhor. E Paulo aqui não está falando que você tem que arrumar sua mala e ir para o seminário e depois se enfiar em missões. Não é desse tipo de consagração. Paulo está falando que o solteiro pode ter uma vida centrada em Deus, assim como o casado também pode ter uma vida centrada em Deus. E que cada um no seu contexto tem a sua forma de servir ao Senhor. Quando não houver uma direção em um determinado assunto, nós tomemos isso como norte. Como que eu vou chegar a tomar uma decisão sem que afete a minha consagração ao Senhor? Essa pessoa com quem eu vou me relacionar vai ajudar com que eu me consagre mais ao Senhor ou ela vai atrapalhar a minha consagração ao Senhor? Esse negócio que eu estou para fechar vai me ajudar a me consagrar ao Senhor ou vai me afetar no me consagrar ao Senhor? Esse bairro que eu estou procurando me mudar vai me ajudar a me consagrar mais ao Senhor ou vai afetar a minha consagração ao Senhor? Deus, Ele não coloca empecilhos para que nós nos consagremos a Ele. Lembre-se disso. Por mais que seja difícil, por mais difícil que seja a decisão que você tenha que tomar, e por mais que há montanhas que precisam ser removidas, Deus terá muito prazer em removê-las para os seus filhos serem mais consagrados a Ele. Mas tenha fé. Tenha fé. Aproxime-se. Senhor, olha, eu preciso disso. E só o Senhor pode mudar essa situação. E eu creio que isso fará com que eu possa com mais facilidade me consagrar ao Senhor. Então esse é o primeiro conselho que Paulo dá para solteiros. Que eles levem em conta a sua situação antes de tomar a decisão para o casamento. Porque casamento é para toda a vida. E circunstâncias externas e internas não devem fazer com que aquilo que Deus estipulou como para toda a vida sejam abortados no meio do caminho. O segundo conselho que Paulo dá é para pais. Conselho aos pais. Agora o verso 36 até o verso 38. Qual a responsabilidade deles para com suas filhas virgens em relação ao casamento? Então uma outra situação é, pais escrevem para Paulo. Paulo, nós temos filhos. O contexto anterior é as meninas que estão ali na igreja, e nós podemos agora também estender para os rapazes, cujos pais não estão envolvidos em nenhuma situação, e se eles devem partir para o casamento ou não. Paulo vai dizer o quê? Olha, leve em conta a situação presente. Vai causar angústia na carne, vai ajudar ou vai dificultar? Talvez você possa falar, mas pastor, olhando em todas as épocas contribuíram para que ninguém casasse. Não houve nenhuma época fácil, verdade. Mas há épocas onde o negócio fica insuportável. De difícil para insuportável. Nesse contexto que Paulo está dizendo. Se você vai assumir um compromisso para levá-lo pela barriga e meia boca, é melhor não assumir esse compromisso. Só assuma quando você puder fazer de maneira cabal todas as coisas que envolvem esse compromisso. O segundo conselho de Paulo são para os pais. Os pais, o que eles vão fazer com suas filhas? Vão entregar elas a casamento ou não? E ainda sem deixar de levar em conta o quê? A angustiosa situação presente do contexto. Vamos ler o verso 36 ao verso 38. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casa. Tem alguma tradução que termina essa frase de maneira diferente?
que a dê em casamento, que ela case. No final do verso 36, tem alguma que está diferente do que eu li? Que casem-se. Tá. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domine sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. E esse texto, se você for ler em outras versões, vai dar, dentro desse capítulo, esses 3 versos são os de mais difícil tradução. Eu não vou entrar em todas as outras 2 possibilidades de interpretação do texto, eu vou partir para o que eu penso ser mais condizente com o contexto. Tá? Mas se você ler, por exemplo, na NVI, se você ler na tradução brasileira, se você ler na linguagem de hoje, você vai pensar, poxa, está 100% diferente. É porque a forma como foi escrita tem certos sentidos que o editor vai ter que escolher um deles. Então, o que nós escolhemos aqui, o que eu escolhi, é Paulo falando para os pais. O texto está tratando de um pai e sua filha que está chegando a uma certa idade. E ele está com ela em casa, ela está debaixo do cuidado do seu pai, e esse pai está dizendo, e minha filha? Entrego ela para casamento, mantenho ela em casa, né? Talvez um pai que está observando essa situação, o que eu tenho que fazer? E Paulo está falando que se alguém julga que trata com decoro a sua filha, né? Está preocupado da maneira como está tratando a sua filha deseja casar, mas o pai gostaria que ela permanecesse solteira. Em uma outra versão você vai ler, dando a entender como se fosse um jovem que está noivo de uma outra jovem. Alguns vão levar para esse contexto a situação. O seu texto. Leia aí, por favor, esse texto. 36 e 37. Pode ler bem alto a sua versão. Aos que ficaram noivos, para resolver o que não ficaram casados, eu digo seguinte, que o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua mulher, e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte, e que deve casar, então que casa. Não existe pecado nisso. 37. Mas, se pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, e está mesmo resolvido a ficar solteiro, e é capaz de dominar a sua vida, e já resolveu o que deve fazer, então vai ter que não casar com a mulher. Interessante, né? E a tradução, o original favorece também esse tipo de tradução. Por isso que lidar com o texto bíblico não é fácil, porque nós não temos os autores aqui para qual é o sentido que você quis dar. Nós estamos traduzindo de uma outra língua e tem um sentido que você não dá para perguntar. Fala, pega a manga. Está falando a manga da roupa ou a manga do pé de manga? Qual é o sentido? É uma palavra. Mas vamos pegando o contexto de toda a situação, eu vou partir para esta ideia de que Paulo está tratando com o pai que tem a sua filha. Essa está chegando a uma certa idade e ele está preocupado se por causa da necessidade, como ele diz aqui, se as circunstâncias o exigem, como se fosse uma necessidade social, uma pressão social. Olha, você tem que casar sua filha. Lembra? Nós estamos tratando de um texto que está inserido num contexto diferente do nosso cultural. Hoje os pais talvez não se preocupariam com a idade que a filha está chegando e se ela deve casar ou não, mas naquela época isso era um peso, era uma preocupação. Né? E Paulo está dizendo, pai, nestas condições, Paulo afirma que se o pai quiser deixar a filha casar, ele não está cometendo pecado. Mas que se caso ele decida recusar o casamento da sua filha, quando ele fala no verso 17, todavia que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar.
Então ele está falando que toda essa disposição é para o pai, não para a filha. Para conservar a sua filha virgem, bem fará. Ou seja, e que se caso ele decida recusar o casamento à sua filha, que seja por uma sábia e muito boa razão, e que ele tenha autoridade moral e legal para fazê-lo. Especialmente quando ele diz que ele tem arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. O que nós podemos extrair dessa parte é o seguinte: ser livre pelo Evangelho não pressupõe liberdade dos laços familiares. O contexto é de uma moça que está debaixo da tutela do pai ainda. E não é uma moça que saiu de casa no contexto anterior dos virgens que estavam pleiteando casar, e Paulo não considera a opinião dos pais, mas não está incentivando estes a irem contra a opinião dos pais. Paulo está tratando aqui de um contexto onde pai e filhas estão juntos. E o que o pai deve decidir para sua filha? O melhor. O melhor. Ser livre pelo Evangelho não pressupõe liberdade dos laços familiares. Honrar pai e mãe continua sendo uma forma de amar a Deus e o próximo. Paulo não está incentivando, nesse contexto, que filhos e filhas se levantem e se rebelem contra a autoridade que os pais ainda têm quando estes estão debaixo da tutela dos seus pais. E o terceiro foco do aconselhamento de Paulo, versos 39 a 40, são as viúvas. Conselho para as viúvas. Estão elas livres para novas núpcias? O povo estava perguntando para Paulo: e as viúvas da igreja, Paulo? Elas devem casar ou não? Elas ficam... Como é que fica a situação delas, Paulo? Verso 39 e 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, não sei se tem alguma tradução que diz se dormir o marido, que é um eufemismo para a morte, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. A opinião de Paulo, porque ele era solteiro. Então ele falou: olha, eu sou muito feliz solteiro. Eu creio que você será bem feliz se ficar solteira. Segundo a minha opinião, penso que também tem o Espírito de Deus. Então, aonde que está a autoridade do argumento dele? Não na opinião dele. Penso que tenho eu o Espírito de Deus. Então vamos ver aqui. Primeiro, em relação às viúvas, Paulo afirma que os laços matrimoniais duram enquanto o cônjuge viver. Então, uma vez que o cônjuge dela não está vivo, ela está o quê? Sem laço. Ela está sem unir-se. Somente a morte desfaz aquilo que Deus fez. E tornar-se-ão os dois uma só carne. Jesus diz: aquilo que Deus uniu não separe o homem. E Paulo diz que somente a morte pode desfazer esses laços matrimoniais. E uma vez esse laço matrimonial sendo desfeito, caso a viúva queira, ela está livre para casar, mas a ideia aqui é somente com um cristão. Então lembra, Paulo ele está pegando diversas situações, cada caso é um caso. Anteriormente ele diz, casais mistos. O casal é incrédulo, um deles se casa. Deve se separar? Não, fique. Se o cônjuge incrédulo consente em viver junto, que vivam, né? A influência do salvo ali pode santificar o esposo, pode santificar os filhos, pode ser uma porta aberta para o Evangelho. Mas para quem está solteiro e é servo do Senhor, essa pessoa não deve buscar um relacionamento com quem não teme a Deus. Essa pessoa ela tem liberdade para casar, mas somente no Senhor. E a tradução literal, somente com um cristão. Somente com um salvo. Mas Paulo diz, porém será mais feliz se permanecer viúva ou solteira. Paulo não é contra o casamento, mas apenas está expressando sua opinião como alguém solteiro. E com isso nós terminamos essa primeira rodada de dúvidas que a igreja tinha. Eu sei que hoje nós não temos como escrever para o apóstolo Paulo e tirar diversas dúvidas, que são muitas que nós temos.
Mas dentro do que ele já respondeu, nós devemos caminhar com sabedoria e prudência e bom senso, levando em conta que igreja deve ser pautada pela doutrina apostólica. Uma igreja não é igreja quando ela não se submete aos apóstolos. E ainda que nós não tenhamos o apóstolo Paulo aqui, por mais que ele esteja vivo na presença do Senhor, a sua autoridade se estende com os livros, com as cartas que ele escreveu. E esta igreja se submete ao que ele escreveu. E para nós concluirmos, a única aplicação que eu quero tirar de tudo isso, que é bem aplicativo, todo o texto que ele escreveu, é o seguinte: precisamos ser guiados por Deus em nossas decisões. Toda decisão, faça esse propósito de orar. Mas eu tomo muitas decisões todos os dias. Se você quer falar, se você quer ser alguém que demonstre que Deus é relevante na sua vida, inclua Deus nas suas decisões. Coloque em oração. Espere Ele dar paz ao seu coração. Há situações onde você pode observar e pela palavra ter plena certeza que aquilo é a vontade de Deus, a decisão. Você nem precisa chegar e consultar a Deus porque a palavra é clara, mas há situações onde você tem meio que um véu ali. Ou você vê de forma meio embaçada. Vá orar. Não faça como Josué fez. O texto diz em Josué, se não me engano, no capítulo 7, que Josué, tomando da provisão, não consultou o Senhor. Ele fez aliança com os gibeonitas, e aquilo não era a vontade de Deus que ele fizesse. Mas a leitura que ele fez no momento, ele viu um povo vindo com roupa suja, roupa gasta, pães velhos, o vinho já estava passado, e eles dizem: olha, nós viemos de longe porque ouvimos que Deus é com você, e nós queremos fazer uma aliança. E Josué falou: opa, tudo favorável, nem vou consultar Deus. Está feita a aliança. E depois Saul, quando vai lá e ataca os gibeonitas, Deus manda uma praga para Israel. Por quê? Eles fizeram uma aliança. E a aliança não deveria ser quebrada. E a aliança foi: olha, tu nos pouparás. E depois, quando Josué descobre o estratagema, o engano, ele diz: olha, mas vocês vão ser nossos escravos agora. Porque vocês mentiram. Não é porque tudo está favorável que significa que a mão de Deus está ali. Deus, ele abre portas, ele fecha portas, mas Satanás imita portas, que no final são precipícios. Não portas, mas precipícios, buracos, prisões. Cristão, coloque Cristo nas suas decisões. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça para sermos direcionados pelo Senhor. O maior exemplo é o Senhor Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feito conforme a Tua vontade. Se o Filho de Deus se submeteu à vontade do Pai, quanto mais nós. Senhor, ajuda-nos a caminharmos com seriedade, não tomando decisões segundo a Sua vontade, quanto o possível dano seria muito em nossas vidas, mas até nas pequenas coisas, buscarmos a Tua vontade por prazer de obedecer ao Senhor, e porque o Senhor é digno de que nós o sigamos de tal forma. Dá-nos direção, ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. E hoje à noite nós teremos nossa oração.